Olá pessoal, tudo bem? Bom, então aqui eu vou passar para vocês um trabalhinho para vocês fazerem usando uma tecnologia muito boa, uma tecnologia bem legal, que é a tecnologia do ChatGPT, tá? Então, para quem não tem uma conta no ChatGPT, é só digitar aí, ó, chat.openai.com, tá? Você vai apertar aí, né? Você vai digitar. Se você não tiver conta, ele vai pedir. Se você tiver conta, já tá bom, beleza. E aí eu vou passar alguns exercícios aí para vocês fazerem utilizando essa tecnologia que é boa, tá? Ela é útil para aprender. Não serve apenas para bobagem, mas serve para aprender também. Bom, para fazer isso, né, eu vou deixar uma lista de exercício aqui para vocês. O livro que eu estou utilizando, tá? Vou deixar para vocês. É o livro do James Stewart, que é este aqui. Volume 2, tá? Sétima edição. Você fala, professor, precisa usar a sétima edição? Não, você não precisa usar a sétima edição. Mas é recomendável você usar a sétima edição porque eu vou marcar os exercícios dela, tá? Se você tiver uma outra edição, vai ficar mais difícil da gente marcar. Mas tudo bem, se você tiver alguma dificuldade, você vem com o colega ou pode me procurar também. Eu te ajudo, tá? Bom, então vamos lá. Os exercícios que eu vou deixar para fazer, né, como eu indiquei aqui, são da sétima edição, são os exercícios aqui da página 821, 829 e 836. Pedi para fazer 6 exercícios no total, um de cada. Quando eu falo um de cada, eu não quero que fique repetindo muitos exercícios, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a página 821 para a gente começar aqui os nossos exercícios, tá? Deixa eu voltar aqui um tamanho bom. Então, na página 821, o que tem basicamente aí é para calcular a derivada parcial, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá, determine as derivadas parciais de primeira ordem da função. Vou pegar uma função qualquer aqui, por exemplo, z igual a tangente de xy, tá? Então, vamos lá. Então, vem aqui no chat GPT e escreva aqui, ó. Tá aqui o send message. Então, coloca aqui, ó. Encontre as derivadas parciais de primeira ordem da função f de xy igual a tangente de x vezes y. Explique, tá? Então aí eu digitei, ele está lá fazendo as contas. Bom, ele está explicando, tá? Então ele quer calcular a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Olha lá, está explicando. Beleza, ó, fez o cálculozinho aí. Fala, professor, como é que eu posso passar para você o cálculo? Como eu disse para você, ó, você pode vir aqui tirar um print da tela, pode vir aqui, ó, selecionar uma outra possibilidade, imprimir e salvar como PDF. Tá aqui, ó, continha feita, tá? Essa é uma outra possibilidade. Aqui é a mesma coisa, né? Vem aqui, dá para fazer a impressão, tá? Então essa é uma possibilidade de gerar. Uma outra possibilidade seria pedir para ele gerar tudo em LaTeX, se a pessoa tiver costume de fazer em LaTeX. Então, encontre tudo, digite em LaTeX. Pronto, vamos ver se ele faz aqui os cálculos para mim. Então, ele está fazendo a conta. Mas ele não gera, né, em LaTeX. Ele só digita aqui, mas não gera em LaTeX. Tá? Não gerou o código em LaTeX. Às vezes ele gera, às vezes não gera, tá? Mas eu recomendo você então vem aqui, tira um print da tela ou coloca print aqui e salva no LibreOffice para poder achar a solução. Se eu vier aqui copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e tentar jogar no LibreOffice aqui, eu acho que ele vai desconfigurar. Uma coisa ou outra ele faz. Se você quiser vir aqui depois trabalhar com o texto, ele carrega bem, as fórmulas ele não carrega tão bem. Depois se você quiser vir aqui editar, você vem aí, ó,
Não é tão fácil editar, não. Mas você vem aí e tenta editar, tá? Você vem aqui, coloca, por exemplo, o Insert Object, Insert Fórmula aí, ó. Fórmula Object. Você clica aqui e coloca. Por exemplo, aqui, ó. Vem aqui, coloca df. Bom, vou vir aqui, colocar partial, acho que é assim. Ó, se escrever partial, ele aceita. Partial F e aqui sobre partial X. Tá? Bom, certo, colocar aqui entre parentesinhos, ó. Pronto. Tá aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver. Então dá pra ir lá e editar. Se quiser fazer uma coisa bonita, que você guarde para você depois para utilizar no futuro, você faz isso. Não é muito difícil de editar. Você vai gastar um pequeno tempo fazendo isso, tá? Aqui igual também, ó. Vai lá, copia e vai fazendo edição. Ó, ficou bonitinho, tá? Agora, por exemplo, aqui esse igual secante de 2xy, aqui você pode copiar, volta aqui, ó. A edição da figura, coloca igual aqui e pronto. Olha lá como é que ficou bonito agora. Olha como é que ficou a fórmula boa, bonita, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, coloca uma outra fórmula, insert, object, fórmula object, tá? E aí você coloca o que você quer. É df dx, então vem aqui, ó, para ficar aquele DROM é partial, tá? Você coloca esse nome, f é df dy, né? Então partial y, isso igual a tangente de xy, né? Tá? Aí tá na secante 2 aqui, não, aqui é secante quadrado, tá? Desculpa, deixa eu arrumar aqui também. Secante ao quadrado é fácil para fazer a potência. Só pôr um 2 e levar ao quadrado. Olha lá, ó. E ele aceitou, ficou bonitinho, tá? Então é fácil de editar, fica bonito, fica à vontade. Ou tira um print, ou dá um Ctrl+C, Ctrl+V, vem aqui e edita. Também é fácil de fazer, demora um pouquinho mais, mas fica muito mais bonito, tá? E você pode guardar aí com você, para você utilizar mais à frente, caso necessário. Tá bem? Então esse foi o primeiro exemplo que eu fiz. Se você quiser vir aqui e fala assim, ó, calcule as segundas derivadas. Vai lá. Vamos ver se ele calcula, né? Ó, ele vai calcular as segundas derivadas com relação a x. Depois com relação a y, ó, com relação a x, com relação a y. Vai ter que conferir para ver se está certo, tá? As derivadas mistas, tá? Olha, tá até resumido aqui, ó. Derivada de segunda em relação a x, derivada de segunda em relação a y e as derivadas mistas. Lembrando que as derivadas mistas são iguais. Vamos ver outra aí? A outra que eu coloquei é na página 829. Então vamos lá, na página 829. O que tem na página 829? Eu acho que é o plano tangente. Fala, professor, ele faz o plano tangente? Faz. Às vezes não acerta não, mas às vezes ele acerta. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Encontre o plano tangente desse aqui passando por este ponto. Ó, z igual a 3y² menos 2x² mais x, passando por esse ponto aqui. Então vamos lá. Encontre o plano tangente a z igual a... Cadê?
3y², 3y elevado ao quadrado, menos 2x elevado ao quadrado, que mais, mais x, no ponto 2, menos 1, menos 3. Eu vou só conferir para ver se é este ponto mesmo. 2, menos 1, menos 3. É este mesmo. E vamos lá. Dou Enter. Vamos lá se ele encontra certinho. Então, ó, ele encontra, ele explica o que é fazer, ó. Primeiro passo. Encontrar as derivadas parciais de z em relação a x e y. Ó. Calculou as duas derivadas parciais. Pronto, ó, tá aqui a equação do plano tangente. Mas vamos ver os passos que ele fez? Muito legal, ó. Passo 1, encontra as derivadas parciais em relação a z. dz dx, dz dy. Passo 2, avalia a função no ponto, que é o 2 menos 1, porque é só x que a gente tem coordenada. Essa é a coordenada z. Esta coordenada aqui, ela não é usada para poder fazer o cálculo dentro das derivadas. Mas se você substituir 2 e menos 1 aqui, ó, coloca aqui para você ver, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, né? Não, desculpe, é menos 1, né? Que é y. Então, 3 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar 3 menos 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8, então vai ficar 3 menos 8 dá menos 5, o x vale 2 mais 2 dá menos 3, que é exatamente esse ponto aqui. Então, esse ponto, ele veio quando eu substituo o x e o y dado por esses valores, tá? Então, aqui no cálculo da derivada, como é que é os passos? Primeiro, eu calculo as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Aí, eu avalio as derivadas nos pontos dados, x e y, tá aqui. E aí, para fazer o cálculo do plano tangente, o z é igual a x mais by mais c. Onde A é quem? A vai ser o valor da derivada parcial em relação a x. B quem? A derivada parcial em relação a y. E C. Você fala, professor, como é que eu posso obter C? Lá quando eu ensinei vocês, é da forma z menos z0 igual a derivada parcial de f em relação a x, x menos x0, mais a derivada parcial de y menos y0, assim que eu ensinei. Aqui ele faz de uma outra forma que também é possível e útil. O que ele faz? Ele coloca as coordenadas x como a derivada parcial, a y como a derivada parcial em relação de z em relação a y, coloca aqui. E aí substitui o ponto no qual ele passa, que também está perfeito. Então, no lugar do x ele coloca 2, no lugar do y ele coloca menos 1, no lugar do z ele põe menos 3 e acha o valor de c. Olha que legal. Então, ele acha que o c é 5, portanto, a equação do plano tangente é assim. Outra forma de fazer do que eu ensinei, mas muito boa também e serve. Então, você escolhe a outra que eu ensinei, ela é mais fácil de lembrar. Mas essa aqui também tá boa e tá correta, tá? Muito bom, muito legal. E finalmente vamos fazer da página 836, 837, que eu acredito que são as derivadas implícitas, tá? 836, 837. Tá aqui, ó. Então, primeiro é a regra da cadeia, depois a derivada implícita, tá? Então vamos lá, vamos aplicar a regra da cadeia para esse caso aqui, ó. Então, será que copia ele aceita? Acho que não, ele vai reclamar. Até aparece um MMX aí, mas esse aqui ele vai aceitar. Só copia um de cada vez, vamos lá. Então, calcule, use a regra da cadeia para calcular. Ah, não aceita não. A derivada de z igual a quem? Igual a x² mais y². Então, x² mais y² mais xy
onde x, eu vou falar x é seno de t e y igual a cosseno de 2t e quero a derivada dz dt. Tá, então vamos lá, vamos ver se ele faz. Ó, legal. X é igual a seno de t, y é igual a cosseno de t. Ele falou sine aqui porque passou para o inglês. Então ele aplica a regra da cadeia aqui, ó. Olha aqui a regra da cadeia aplicada aqui, ó. Muito bom. Então, ó, regra da cadeia. 2x dx dt mais 2y dy dt. Muito boa a aplicação da regra da cadeia aqui para esta função. Tá? Aqui ele cometeu um pequeno erro. Olha para você ver a regra da cadeia aqui nesse produto x vezes dx dy. Porque era para ter mais um termo aqui. Então, mais y dx dy. Então, olha para você ver. Às vezes tem que tomar cuidado para poder fazer o cálculo. Então, por isso que eu digo, faça o cálculo e você dá a conferida, tá? Porque aqui está faltando, tá? Porque era para ele ter calculado aqui um dx dt vezes y mais um x dy dt. O x dy dt ele colocou, mas ele esqueceu de uma, tá? Então, fala, diga assim, ó, o cálculo da derivada pela regra da cadeia está errado. Faça novamente. Então vamos lá, ver se ele faz. Ver se ele acerta agora. Pronto, agora ele acertou. Olha como é que ele fez. Ó, ele colocou a regra da cadeia como a gente espera que seja. Então, dz dt vai ficar o dz dx vezes dx dt, ó, como eu ensinei vocês, mais dz dy dt. Aí ele veio aqui e calculou a derivada de z em relação a x. Então, a derivada de z em relação a x vai ficar 2x mais y, tá aqui. Depois ele veio aqui e calculou a derivada de z em relação a y, que deu 2y mais x, está aqui. A derivada de x em relação a t está cosseno de t, está correto. A derivada de y em relação a t dá menos 2 sendo t, 2t. E aí substituiu, tá? Muito bom, agora ficou boa. Então ele fez o cálculo da derivada da regra da cadeia. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes não é sempre que ele acerta, tá? Então tem que olhar com cuidado aí, fazer as contas. Eu acho que deve ter um probleminha aí que eu pedi, ó, 21, 23, 35. Vamos ver o 21, 23. Ó, aqui a regra da cadeia também, 35. Vamos ver se ele resolve. Vou copiar aqui, tá? Vamos lá. Colocar o probleminha. É claro que eu vou ter que digitar ele bonitinho, tá? Porque ele está reclamando, então vamos lá, ó. Resolva o seguinte problema. A temperatura de um ponto xy é txy é txy medida em Celsius. Para o resto eu copiei. Ixi, ficou ruim. O inseto rasteja de modo que a sua posição, vamos lá, de modo que a sua posição
após t segundos, a posição após t segundos é dada por x igual a 1 mais t, y igual a 1 mais 1/3 de t. Então é x igual a 1 mais t elevado a 0,5, que é raiz, né? Você pode escrever raiz também, acho que ele entende. E y igual a 2 mais t dividido por 3, que 1/3 de t é uma coisa que t dividido por 3, onde x e y são medidos em centímetros. A função da temperatura satisfaz t de x no ponto 23 igual a 4 e t de y igual a 2 no ponto 23 igual a 3. Quão rápido a temperatura aumenta no caminho do inseto depois de 3 segundos? Tá? Vamos ver se ele resolve. Ver se está certo. Então, olha, aplicou a regra da cadeia aqui, eu acho que fez certo, tá? Bom, para encontrar a taxa de variação de temperatura ao longo do caminho do inseto após 3 segundos, pode usar o teorema da regra da cadeia para as derivadas parciais. Olha que legal, ó. A taxa de variação de temperatura ao longo do caminho é dada por dtzão dt pequeno, é dtzão dx, dx dt, mais dtzão dy, dy dt. Deixa eu aumentar aqui, ó. Dá um zoom aqui. Dado que dt dx no ponto 23 é 4, dt dy no ponto 23 é 3, precisamos calcular dx dt e dy dt para o ponto 23 após 3 segundos. O primeiro calcule dx dt. Olha que legal. Ele faz o cálculo da derivada em relação a t, que está feito corretamente, tá? Faz o cálculo do dy dt no ponto que deu 1/3. Aí ele falou que após 3 segundos, então ele vai colocar aqui em t, ele vai colocar 3 segundos. Vai ficar 1 pá, 3 segundos. Pô, muito legal. Fez corretamente, ó. Dx dt, deu isso. Ele vai colocar aqui 3 segundos, que deu 1/4, que vai dar meio. E aqui já é 1/3, né? Que é a derivada que ele achou pro dy dt, que deu 1/3, que ele colocou aqui. Muito legal. Resolveu o problema, tá? Então você pode escolher um probleminha lá para ele resolver, vem aqui, copia e cola e fica muito legal, tá? Então é isso. Então você vai ter que fazer como atividade isso, né? Então vai ser uma atividade do tipo, você vai propor uma forma de resolver, você escolhe, escreve aí o que você quer, obviamente não vai fazer esses que eu fiz, tá? Esses que eu fiz não serve. Então você vai escolher qual você queira fazer, tá? Pode fazer mais de um, mais de 6, tá? Fique à vontade. E vai escolher qual estratégia você vai escolher também, né? Para poder colar as figuras ou colar esse texto que ele gera no LibreOffice e vai colocar esse texto todo aí aqui no sistema, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, vou gerar um link e aí, beleza, tá? Isso vai contar também como carga horária. Então tá, um abraço.
Bom estudo para vocês.